Havia algo errado nos primeiros minutos da expedição, e os próprios mergulhadores sabiam disso. Não era o mar agitado, nem a visibilidade limitada. O incômodo vinha de outro lugar, dos bastidores silenciosos que cercaram aquela missão. Meses antes, quando o projeto ainda era apenas um conjunto de coordenadas e fragmentos de relatos antigos, especialistas ligados a instituições formais tentaram desestimular a equipe. Não por falta de segurança ou técnica, mas por causa da área em si. A região do Golfo de Aqaba, onde o Mar Vermelho parece se estreitar entre montanhas, sempre foi um ponto delicado. Não por risco natural, e sim por história demais acumulada debaixo da superfície. O público jamais soube de grande parte das tensões que antecederam o mergulho. Documentos retidos, pedidos negados, e-mails que desapareceram sem resposta, e até alertas informais enviados por autoridades que nunca assinam nada oficialmente. Mas o grupo que estava ali não carregava o perfil de aventureiros impressionáveis. Eram técnicos experientes, profissionais que haviam passado anos investigando naufrágios modernos, plataformas afundadas e acidentes industriais. Nada os preparou, porém, para o peso simbólico daquele local, e principalmente para as expectativas colocadas sobre eles. Porque, ao contrário de expedições científicas tradicionais, essa não buscava ouro, cerâmica, petróglifos ou mosaicos. Buscava algo que sempre carregou mais controvérsia do que valor material. Vestígios de uma fuga antiga e da ruína de um exército que, segundo a tradição, teria sido engolido pelo mar enquanto perseguia um povo em êxodo. Não era uma expedição em busca de tesouros, mas de uma possibilidade. A possibilidade de que Ron Yat, um explorador autodidata que ganhou fama e rejeição em igual proporção, tivesse visto algo que o mundo acadêmico, por décadas, recusou-se a sequer reexaminar. E é exatamente aí que a história começa a ganhar contornos desconfortáveis. Porque, antes mesmo de o primeiro mergulhador tocar a água, já havia mais gente querendo que nada fosse encontrado do que torcendo para alguma descoberta. Para esses grupos, qualquer evidência, mesmo fragmentada ou frágil, significaria reacender um debate que muitos consideram encerrado há décadas. Mas a equipe decidiu seguir adiante, mesmo sabendo que, se algo estivesse escondido ali, seria menos uma descoberta e mais um desafio direto às versões aceitas da história. Quando o sol ainda nem havia rompido completamente sobre o horizonte árido, eles iniciaram um processo. Ajustaram sonar de alta definição, calibraram drones subaquáticos, testaram câmeras capazes de registrar detalhes quase invisíveis. Cada passo tinha precisão cirúrgica. Não havia espaço para interpretações apressadas ou imagens ambíguas. Era tudo ou nada. Ou encontrariam algo sólido, ou deixariam claro, uma vez por todas, que as histórias de décadas atrás tinham sido mal interpretadas. Mas, enquanto os preparativos aconteciam no convés, havia um silêncio perceptível entre a equipe. Não era medo, era antecipação. A consciência de que, independentemente do resultado, aquela expedição já estava marcada pelo peso das expectativas externas. E então veio o momento decisivo, o mergulho inicial. O mar estava frio, a água pesada, e a descida exigia calma. Conforme os mergulhadores avançavam, o mundo acima desaparecia, dando lugar ao azul profundo que se fechava ao redor deles. Não havia pressa. Cada metro era registrado pelos sensores, cada irregularidade do fundo analisada por software. O objetivo não era localizar um objeto exato, mas identificar padrões, formas incompatíveis com formações naturais, anomalias que indicassem intervenção humana em tempos remotos. Com pouco tempo de descida, surgiu a primeira surpresa. O fundo do mar naquela região não era tão uniforme quanto se esperava. Havia elevações sutis, como se uma antiga estrutura tivesse sido recoberta por camadas e mais camadas de sedimento. Nada que permitisse conclusões, mas o suficiente para aumentar a tensão entre os operadores que monitoravam tudo a partir do navio. A equipe sabia que o lugar onde estavam, uma faixa alongada que se estende da península do Sinai até a costa árabe, já tinha sido analisado por expedições anteriores. Mas também sabiam que a tecnologia atual permitia enxergar o que antes era impossível. E foi nesse ponto, quando o equipamento começou a captar formas mais complexas, que o grupo percebeu que aquela missão seria diferente das anteriores. Os contornos começaram a surgir de forma lenta. Linhas semicirculares, ângulos improváveis, densidades alternadas no sedimento. Nada ainda podia ser classificado com precisão, mas o padrão destoava claramente do ambiente ao redor. A sensação entre os mergulhadores era de que estavam diante de algo que não pertencia àquela paisagem. E, ao mesmo tempo, um detalhe inquietante começava a se formar na margem dos registros. Um detalhe que, visto de perto,
poderia alterar não apenas o curso da investigação, mas também o peso histórico que pairava sobre aquelas águas. A equipe decidiu avançar mais alguns metros, calibrar o sonar para maior sensibilidade e reorganizar os drones para varreduras simultâneas. O que estava se revelando não era apenas um conjunto de formas. Era um padrão. E padrões, naquele ponto do Mar Vermelho, nunca são aleatórios. A partir desse momento, a missão deixava de ser um simples reexame e começava a tocar em um ponto delicado. A possibilidade de que uma parte da narrativa rejeitada por tantos pudesse ter deixado marcas reais, físicas e ainda preservadas no fundo do mar. E essas marcas estavam prestes a revelar muito mais do que a equipe imaginava ao mergulhar naquela manhã. O primeiro conjunto de dados completos chegou à superfície minutos depois da equipe reorganizar o posicionamento dos drones. Os operadores, acostumados a ver tudo com frieza técnica, não conseguiram esconder a mudança no semblante. Havia algo nos mapas tridimensionais que não se encaixava com formações naturais. As curvas, quando analisadas em conjunto, formavam um padrão geométrico que não emergia do acaso. Era como observar uma estrutura que o tempo tentou apagar sem sucesso. Os mergulhadores ainda estavam em profundidade controlada quando receberam a primeira instrução: manter uma distância segura e iluminar a área com precisão. Nada de toque, nada de aproximação arriscada. Não se tratava apenas de preservar o local, era uma questão de responsabilidade histórica. Mesmo a suspeita de um achado relevante exigia cautela absoluta. A aproximação das câmeras revelou o que antes parecia apenas uma anomalia no sonar. Era uma forma circular, de proporções quase perfeitas, parcialmente coberta por coral endurecido. A lente captou o relevo irregular, revelando que aquilo não nascerá ali. Coral se molda ao que encontra. E aquele formato não era de rocha, nem de sedimento, nem de fragmento geológico. No convés, alguém se inclinou para a tela com a atenção rígida de quem não queria admitir o óbvio. As dimensões combinavam com peças de tração do final da Idade do Bronze. Isso não constituía prova de nada, mas era o tipo de coincidência que exige investigação séria. A equipe, no entanto, não estava ali para buscar uma única peça. O objetivo sempre foi compreender se aquele trecho do Mar Vermelho preservava um caminho submerso capaz de guardar vestígios de movimento em massa. Algo que, teoricamente, deixaria para trás mais do que simples objetos. E foi justamente a sequência de imagens que veio em seguida que colocou todos em silêncio. Logo abaixo da estrutura circular, as câmeras captaram algo mais alongado. A princípio, parecia um tronco de árvore endurecido por incrustações. Mas o software de leitura de densidade descartou imediatamente essa possibilidade. A composição interna não correspondia à madeira. Era mais densa, mais pesada, como se contivesse um núcleo metálico enfraquecido pelo tempo. O formato lembrava um eixo, parcialmente fragmentado, mas ainda alinhado ao círculo encontrado anteriormente. A reação dos mergulhadores foi contida, mas evidente. Eles sabiam que peças isoladas podem ser facilmente interpretadas de forma equivocada. Mas duas estruturas complementares, alinhadas e no mesmo campo de erosão, contavam uma história diferente. Principalmente porque a área onde estavam não apresentava sinais de naufrágios conhecidos, nem rotas de comércio compatíveis com carruagens terrestres. A investigação então mudou de tom. O foco não era mais um único ponto do fundo do mar, mas a possibilidade de que aquele padrão se repetisse ao longo da faixa submersa que forma uma espécie de ponte natural entre a península do Sinai e a margem árabe. Os mergulhadores avançaram lentamente, guiados pelos drones. O fundo do mar começou a revelar novos sinais de assimetria. Fragmentos curvos, bordas definidas, traços que sugeriam ângulos artificiais. A equipe teve de revezar para manter o controle emocional, não por euforia, mas pela necessidade de manter a precisão técnica diante de algo que escapava ao cotidiano. Enquanto isso, no navio, análises rápidas começaram a ser realizadas. Especialistas remotos, acompanhando a transmissão ao vivo, reforçaram que nada daquilo se parecia com formações naturais típicas da região. As fissuras longitudinais, o comprimento proporcional, a repetição de formas circulares, tudo isso indicava interferência humana antiga. E então surgiu a imagem que deixou até os mais céticos inquietos: uma forma cilíndrica, empenada, presa entre duas rochas, recoberta por coral em diferentes estágios. A câmera aproximou o suficiente para revelar que a superfície apresentava marcas lineares, como se tivesse sido fabricada por ferramentas simples, mas padronizadas. A leitura do sensor mostrou densidade compatível com ligas usadas em peças de tração militar do período egípcio tardio. Nada disso constituía confirmação, mas cada elemento reduzia a margem para coincidência.
Os mergulhadores continuaram, atentos às condições da correnteza. Foi então que o drone principal desviou levemente o ângulo para captar uma área pouco iluminada. Os operadores ampliaram a imagem. Ali, espalhados de maneira irregular, havia fragmentos que não obedeciam a nenhum padrão de embarcação. As formas eram mais orgânicas, mais caóticas. Densas demais para madeira, mas fragmentadas demais para metal puro. Quando os mergulhadores receberam coordenadas para verificar de perto, o clima se tornou mais tenso. Ao se aproximarem, perceberam que parte dos fragmentos tinha curvaturas estranhas, concavidades, superfícies porosas e estruturas que lembravam encaixes naturais, não fabricação humana. As câmeras registraram tudo, e quando o operador realizou um ajuste de foco, a linha do objeto ganhou forma. Uma sequência de pequenas cavidades, espaçadas de maneira que apenas um tipo de estrutura orgânica produz: articulações. Não havia como afirmar idade, origem ou contexto, não ainda. Mas era evidente que aquilo era parte de um ser vivo. O silêncio no convés foi absoluto. Era impossível saber naquele momento se tratava de fauna antiga da região, restos deslocados por correntes antigas ou algo realmente ligado à narrativa que há décadas paira sobre aquele trecho do mar. O que estava claro era que a área exigia muito mais do que uma inspeção inicial. Ela precisava ser mapeada com rigor, em maior profundidade, e com análise sedimentar detalhada. Os mergulhadores então avançaram um pouco mais. E foi nesse movimento que algo, na câmera do segundo drone, chamou a atenção. Não uma peça, não um fragmento, mas a repetição do padrão. Circularidades. Densidades alteradas. Linhas paralelas interrompidas. 3 conjuntos distintos, em áreas diferentes, espalhados como se tivessem sido arrastados por forças naturais ao longo de séculos. A missão, que começou com uma pergunta, agora tinha uma consequência. Porque, quando padrões se repetem num ambiente que deveria ser caoticamente natural, o significado muda. E, justo quando a equipe achou que havia visto o suficiente para uma única expedição, algo surgiu na tela. Algo que não estava nos registros anteriores de Ron-Yacht e que parecia deslocado demais para ser uma coincidência. E foi aí que a atmosfera no navio mudou. Algo ali embaixo não seguia apenas a lógica da arqueologia. Seguia outra lógica, a de um evento abrupto. E esse evento estava prestes a revelar seu contorno completo. A tensão no navio subiu sem que ninguém precisasse dizer uma palavra. As imagens vindas do fundo do mar já eram suficientes para alterar a postura de cada membro da equipe. Mas o que apareceu no monitor seguinte trouxe uma camada inesperada ao que até então era apenas um mapeamento arqueológico inicial. O drone secundário, configurado para registrar áreas periféricas, captou algo que não aparecia nos mapas anteriores, nem nos registros históricos, nem nos relatos de qualquer expedição independente. Era uma espécie de depressão alongada no sedimento, com contornos que lembravam a passagem de uma estrutura pesada. Não era simplesmente erosão causada por correnteza. A profundidade e o formato eram específicos demais. O operador isolou a imagem, ajustou contraste e ampliou as margens. O desenho ficou mais nítido. Tratava-se de um sulco antigo, largo, regular, capaz de sustentar movimento de objetos em sequência. Nada disso permitia afirmar origem humana. Mas, ao redor da depressão, o coral se organizava de maneira distinta, como se aquilo tivesse sido um leito duro antes de se fragmentar com o tempo. A equipe percebeu que não estava mais analisando peças isoladas, mas sim um cenário. Uma espécie de rota, agora submersa, onde impactos, deslocamentos e destruições antigas teriam ficado gravados na topografia. Um dos mergulhadores decidiu seguir o sulco, mantendo distância segura. A iluminação recortou a escuridão como se fosse um rastreamento silencioso. Alguns metros adiante, as câmeras revelaram um acúmulo irregular de fragmentos metálicos muito finos, inconsistentes com embarcações conhecidas. Nenhum deles estava íntegro, mas a repetição de curvas internas e bordas desgastadas sugeria uma origem comum, algo construído e não natural. Enquanto avaliavam aquilo, uma nova transmissão começou no monitor principal. Era o drone maior, equipado com sensores mais amplos. Ele havia detectado um ponto de densidade anômala, algo mais extenso, parcialmente enterrado no sedimento. A equipe decidiu estabilizar o equipamento e rotacionar a câmera em 90 graus. O objeto emergiu lentamente da poeira digital, revelando um arco simétrico coberto por camadas de coral endurecido. A curvatura seguia um padrão muito claro, diferente de qualquer estrutura natural da região. A discussão interna foi imediata, mas contida.
A equipe sabia que qualquer identificação precipitada colocaria em risco toda a credibilidade do trabalho. Mesmo assim, a forma geométrica levantava uma hipótese incômoda. Algo ali havia cedido sob grande força e, ao se fragmentar, deixado uma sequência de marcas alinhadas. Isso condizia com estruturas de mobilidade terrestre que, ao sofrerem ruptura simultânea, espalhariam fragmentos pela mesma direção, e isso era visível na distribuição dos objetos encontrados. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Um dos drones menores, programado para captar imagens em ângulos baixos, aproximou-se de uma elevação. Ali, entre duas rochas cobertas de algas, havia algo que nenhuma das imagens anteriores sugeria. Uma peça circular, menor que as demais, preservada de maneira curiosa. Os bordos estavam desgastados, mas a superfície central apresentava uma característica em comum. Era mais lisa que o coral ao redor, como se tivesse resistido à incrustação completa. Ainda assim, não era possível tocá-la. Qualquer contato direto poderia romper não só o coral, mas a própria estrutura sob ele. A análise preliminar indicou que o objeto estava composto por camadas internas diferentes, uma densidade no núcleo e outra na superfície. Esse tipo de combinação era raro entre artefatos da Idade do Bronze, mas não inexistente. O que chamava atenção era a forma como a peça permanecia exposta, como se algo tivesse impedido o coral de recobri-la totalmente. Isso contrariava o padrão geral do local, onde tudo era tomado por camadas densas de calcificação. A equipe registrou cada centímetro com atenção quase clínica. Sabiam que, em investigações desse tipo, a ausência de manipulação física não diminui o valor científico. Pelo contrário, preserva a integridade das evidências para análises posteriores. Mas, naquele momento, foi a disposição geral dos fragmentos, não a beleza ou singularidade da peça, que realmente impactou a equipe. As câmeras, posicionadas em diferentes pontos, começaram a revelar que todos os objetos, circulares, cilíndricos, fragmentados ou orgânicos, estavam distribuídos numa faixa que seguia a mesma direção. Era como se uma força avassaladora tivesse varrido aquele corredor submerso em um único evento. Nada ali parecia resultado de acidentes isolados. Foi essa constatação silenciosa, mais do que qualquer peça, que gerou desconforto entre os mergulhadores. Porque, independentemente da narrativa antiga, a topografia submarina estava registrando um instante de ruptura violenta. Algo que deslocou múltiplas estruturas ao mesmo tempo, espalhando fragmentos em um padrão linear, como se todo o conjunto tivesse sido arrastado, comprimido e soterrado em sequência. O grupo observou as telas durante longos segundos, até que alguém rompeu o silêncio dizendo apenas o essencial. O fundo do mar estava preservando uma dinâmica de destruição, e ela não se parecia com nada que ocorresse ali naturalmente. Esse reconhecimento silencioso mudou o sentido da expedição. A partir dali, a equipe sabia que não procurava apenas objetos, mas um contexto. Uma história que não estava registrada em documentos formais e que não dependia de interpretações religiosas. Estava escrita no próprio solo submerso. Quando retornaram ao navio, não houve celebração, nem pressa para divulgar qualquer conclusão. O material coletado precisava ser tratado com rigor, longe de especulações ou discursos inflamados. A única certeza compartilhada era que o Golfo de Aqaba guarda marcas antigas, preservadas pela água e pelo tempo, que merecem ser estudadas com seriedade, não descartadas por conveniência, nem usadas como bandeira para defender certezas pré-construídas. O que aqueles mergulhadores viram não resolve mistérios milenares, mas levanta perguntas que antes eram ignoradas. E talvez seja justamente isso mais perturbador, a constatação de que nem tudo que julgamos encerrado realmente está. O mar raramente entrega respostas completas. Mas, quando decide mostrar fragmentos, força qualquer observador honesto a reconsiderar o que acredita saber sobre o passado. E, diante daquele cenário submerso, uma reflexão se impõe. Até que ponto nossa história está baseada no que encontramos, e até que ponto está baseada no que preferimos não procurar?